Porque na internet parece que a gente se importa, compartilha, gasta tempo comentando em coisas que a gente odeia, não gosta ou não compactua com aquilo de alguma forma. Eu não sei se você sabe que hoje existe nas redes sociais o conceito de rage bait, que não é uma coisa de agora, obviamente, né? Já faz algum tempo que existe isso, mas se tornou um mercado específico que é basicamente publicações ou enfim perfis que eles fazem a gente ter raiva e por a gente sentir raiva a gente se sente na obrigação de, enquanto pessoas que a única coisa que nos restou foi ter opinião, a gente precisa comentar sobre aquilo, a gente precisa deixar o nosso comentário, a nossa ironia, o nosso sarcasmo numa publicação, em algo que a gente simplesmente pode inclusive não tolerar. E daí passa por até questões de futebol, por exemplo, política principalmente, ou em páginas de fofoca com posts sobre coisas fúteis de subcelebridades. Eu não vou entrar no ponto moral de tipo a gente se importar com subcelebridades ou o que elas fazem, não é esse o ponto. É o porquê a gente está destinando um tempo e como funciona o rage bait dentro dessa mecânica de fazer as pessoas comentarem e gerar engajamento por conta da raiva que aquilo que a gente está vendo na tela do celular ou no computador, no que aquilo gera na gente. E talvez eu esteja aqui falando, para quem tá me assistindo, me ouvindo, algo meio óbvio, mas assim, o algoritmo ele não faz a distinção do que é um comentário positivo ou um comentário negativo. Ele vai contabilizar aquilo como interação. Então não depende se tu tiver na página de um político que tu odeia xingando ele, o algoritmo vai entender aquilo como uma interação. E isso vai gerar interatividade, parece meio redundante falar isso, mas isso vai gerar números para essa pessoa. E mais do que números, ela rende dinheiro. E é tão bizarro porque aí não passa por uma questão de qualidade, sim por quantidade, porque quanto mais gente estiver xingando ali, mais aquilo vai reverter em interação e aí o algoritmo vai entender aquilo como relevante e ele vai passar adiante. E é por isso, novamente, que tem tantas páginas de fofocas de pessoas que a gente não faz ideia que existem, que realmente não são importantes na nossa vida. Por isso que essas páginas crescem tanto. Por isso tem tanto conteúdo ganhando relevância hoje em dia. E é bizarro, assim. A intenção aqui não é ficar pagando de moralista e, nossa, só consumo coisas importantes, mas eu sempre faço o exercício de ver algo que me dá raiva e pensar, vai fazer diferença eu fazer algum comentário? Vai fazer alguma diferença expor minha opinião? E pra mim, o que fica de pensamento é que diversas, obviamente, por dizer que é o mercado de rage bait, muitas páginas, muitos criadores de conteúdo já entenderam isso. Que isso funciona, que as pessoas querem dar a opinião dela, que as pessoas querem xingar. E é incrível, pegando esse exemplo das páginas de fofoca, como eles já entenderam isso. Porque quando são assuntos que podem gerar uma polêmica, ou assuntos que são polêmicos em si, até para se blindar judicialmente, não sei se você já percebeu isso, mas os comentários são... Vou tentar pensar um exemplo extremamente hipotético mesmo. Não, melhor, eu vou olhar alguma página de fofoca agora, ao vivo, e aí eu vou... Não vou dizer de onde é que é a página, mas eu vou ver o que ela tem, o que a gente pode usar de exemplo aqui para eu tentar elucidar o que eu tô pensando. Depois de caçar umas páginas aqui, eu encontrei um exemplo perfeito. Fulana impressiona ao mostrar antes e depois de procedimento na barriga. Aí a legenda fala sobre isso tudo, impressionou os internautas, tarará, parará. O que vocês acharam? Qual que é o ponto aqui? Foi a pessoa que eles falaram aqui é uma pessoa aleatória, uma subcelebridade, não é alguém relevante. Ou mesmo que fosse alguém relevante. A questão aqui é que a própria página de fofoca já sabe como tratar, que é jogar pros comentários. É tipo, o que vocês acharam? Eles nunca dão a opinião deles necessariamente, principalmente essas coisas assim. Eu acho que questão mais de opinião a gente pode ver mais em perfis políticos ou algo desse sentido. Mas assim, eles jogam pra plateia, eles jogam pra frente. E aí tem dois pontos que pra mim são centrais dessa coisa de pensar a internet hoje em dia.
Que é essa galera do rage bait, que é desse... Rage bait é tipo um... É que eu não lembro a tradução literal de bait, mas é meio uma coisa pra fisgar a pessoa. Então o rage é tipo de raiva, então tu fisga a pessoa pela raiva. E o segundo ponto que ele é conectado pelo primeiro, que é, é o rage bait. Então se tornou uma coisa muito comum das pessoas ficarem xingando muitas outras pessoas em comentários, ou xingando celebridades, ou chamando todo mundo de fascista ou de nazista, ou chamando de qualquer que seja o que quiser ser chamado, comentar atrocidades nas coisas das pessoas, falarem sobre o corpo das pessoas, falarem sobre a índole das pessoas numa caixa de comentários que, enfim, dispensa comentários. Eu tenho sentido que isso se tornou meio que uma... Como eu falei anteriormente, parece que foi a única coisa que sobrou para as pessoas. É poder comentar. Tem alguns criadores que eu acompanho que falam já sobre isso e que me fizeram começar a brisar sobre isso e observar, porque cresceu muito nos últimos anos essa coisa do comentário, de a pessoa ter que dar a opinião dela e aquilo, ela se sente bem por colocar aquilo pra fora, e daí se sentir bem não necessariamente algo bom, porque ela pode, né, descambar pra um monte de insultos de todas as formas possíveis. E aí o que agora começou a acontecer, como vem crescendo essa escala das pessoas comentarem, como isso vem crescendo, recentemente aconteceram diversos casos de pessoas físicas, recebiam comentários em suas postagens, e essa galera começou a meter processos, e aí processos, eu ia falar processos grupais quando é com mais gente, processos coletivos, ou até processos, enfim, pessoais mesmo. Eu não sei se essa palavra é certa no direito para se usar, mas enfim, não sou advogado. Mesmo já tendo passado em segundo no vestibular para direito. Um breve parênteses aqui. Não segui carreira, não sei porquê, porque eu acho que eu ia aprender a argumentar melhor. Talvez. Então, acho que eu me perdi um pouco no fio da meada. Mas o ponto é, são pessoas comuns. Pensa, sei lá, o teu irmão vai lá e ele comenta na foto do procedimento da fulana aqui. Essa piranha não tem nada de natural, é simplesmente uma botocada por completa. Como alguém consegue achar essa pessoa bonita? É uma baranga, uma vagabunda. E aí começa a xingar porque ele se sentiu muito ofendido com a pessoa que fez uma operação cirúrgica na barriga, entende? E aí essa pessoa que está sendo o foco dessa postagem, ela pode muito bem ter um corpo jurídico ou até um advogado específico, enfim, não precisa necessariamente ser um corpo jurídico, e ela pode printar aquilo e levar e transformar isso num processo. Aí tem outros exemplos, teve o do Felca recentemente, teve o do Roberto Justus, que postou uma foto com a filha dele, que se não me engano ela tem alguma... Eu não lembro se é síndrome de Down ou algum outro problema, assim, problema de doença no caso. E esse cara, e o Roberto Justus, tipo, depois falou sobre isso, que ele entra com um processo com o corpo jurídico dele contra essa pessoa que fez esses comentários nas postagens dele. Agora, nessa semana, teve um streamer, acho que é americano, que ele tava fazendo uma live falando sobre videogames e cartas de Pokémon. Que assim, eu não tenho nada contra nem nada a favor, é só tipo um campo que eu particularmente não tenho nenhum interesse. Mas o que aconteceu foi que um cara entrou na live dele, um cara da Marinha dos Estados Unidos, e começou a xingar ele de todos os insultos possíveis racistas. E a galera esquece que tudo hoje em dia é rastreável. Então assim, o cara conseguiu printar essas coisas dele, ele conseguiu descobrir todas as informações sobre o cara, que ele tem uma filha de 2 anos, que se eu não me engano a esposa dele tinha morrido, essa informação não tenho certeza, mas descobriu onde ele trabalhava, a cidade que ele morava, o endereço dele, as informações sobre os pais dele, e esse cara vai processar. E aí, colocando em perspectiva, assim, é um cara normal, um militar que seja, tipo, não parecia ter uma patente alta também pra ter uma relevância, assim, de financeira, vamos dizer assim. E é um streamer que é um dos maiores do mundo. Esse cara que sofreu eu não tô dizendo que ele não tem que entrar com o processo, mas, assim, o ponto não é esse.
Esse cara, ele pode ficar infernizando a vida desse cara que comentou essas coisas, obviamente racistas, e daí, enfim, ele tem que pagar por isso. Mas a pessoa que comentou na foto da filha dos Justus, o que vai mudar tu ter o ódio contra os Justus e, enfim, todas as questões que permeiam o Roberto Justus, e eu não tô aqui defendendo ele, mas assim, tu é só um trabalhador normal, sei lá, que seja, eu não lembro especificamente quem era essa pessoa, mas eu acho que era um professor. Então, professor, naturalmente no Brasil é uma pessoa que, na maioria dos casos, é uma pessoa que é fodida, que é, com perdão da palavra, do termo, mas é uma pessoa que não vai ter grandes coisas, e daí tu vai comentar na foto do Roberto Justus, que é um dos caras mais ricos, talvez, do Brasil, que tem um corpo jurídico. O cara não tem um advogado, o cara tem um corpo jurídico. E daí o cara pode destruir a tua vida por causa de um comentário. Talvez eu tenha me perdido um pouco, porque a coisa inicial era de ganhar dinheiro com rage bait, né? E aí eu acabei entrando nessa coisa dos comentários. Mas eu acho que o ponto central é isso, entre o rage bait e os processos têm rolado, que o ponto central é que, tipo, comentários. Por que a gente destina tempo tanto pra isso, sabe? Eu acho que tem tantas formas de a gente, sei lá, aproveitar a internet. E eu tô pensando nisso, inclusive, um outro episódio, vídeo, que eu quero falar que, tipo, que é quase que um mini manual de como usar a internet, porque faz alguns anos já que eu tenho feito isso. Uma das principais, inclusive, que eu quero abordar, que é desativar as notificações de redes sociais. Porque é isso, a gente pode destinar mais tempo para as coisas que realmente vão mudar alguma coisa na nossa vida. E sei lá, tem aquela outra coisa dos guilt pleasure, que a gente assiste coisas que a gente teria vergonha de falar sobre. E é muito engraçado que eu já ouvi alguns amigos falando que era, nossa, meu guilty pleasure é, sei lá, ver um vídeo de um conhecido que começou a criar conteúdo meio coach. Então, tipo, é uma coisa meio vergonhosa, que eu sinto vergonha, mas essa pessoa, eu fico assistindo os vídeos dessa pessoa pra meio que, de alguma forma, rir daquilo sozinho. Assim, novamente, não é uma questão moral de o tipo de coisa que tu assiste. Mas é isso também, só assistir, ok, mas é tu interagir, tu comentar, tu gerar exatamente, às vezes, o que aquela pessoa quer, que é o teu comentário xingando. É uma coisa que tem me feito pensar, e agora eu fiquei, né, matutando sobre isso e entendendo que talvez essa ideia de fazer esse mini manual também pode ser uma boa. Então eu espero que na semana que vem eu faça isso, que eu cumpra uma promessa, né? Mas sim, não sei se eu ia chegar em algum lugar, em alguma solução. Pra mim, talvez a grande solução de tudo seja a gente evitar se estressar tanto com a internet, usar menos a internet também, mas evitar ficar xingando a torto e direito, assim, porque não vai mudar em nada o teu comentário, talvez inclusive pode mudar mesmo, né? Pode mudar a tua vida pra muito pior se tu perder a mão comentando com alguém. Mas no geral, só ficar xingando, assim, porque tu discorda daquilo, sei lá, não vai mudar em nada na tua vida. Só vai estar dando mais visibilidade pra uma coisa que tu odeia. Peraí que o gato tá querendo entrar. Enfim, eu acho que a resolução de toda a linha de raciocínio tem a ver com a gente gastar menos tempo com coisas que a gente odeia e gastar energia com isso do que, sei lá, vamos ficar compartilhando só meme legal e bonitinho, sabe? E fotinha de gato. Né, Lucy? Então é isso. Esse é o Sendo Franco de hoje. Talvez um dos poucos em que eu tenha chegado a alguma conclusão. Compartilha com quem tu acha que pode gostar desse episódio, desse vídeo. Não se esquece de seguir, se você não estiver seguindo o canal. Da seguir, dá pra dar a pontuação ali também no Spotify, no YouTube dá pra dar o like, que ajuda bastante a divulgar, né? Se você gostou disso, divulgue. Se você não gostou desse episódio e você odeia tudo que eu disse, tá tudo bem também. A caixa de comentários tá aí pra isso. Eu espero que você destile todo o seu ódio nos comentários, pra que, quem sabe, aí eu possa meter um processo e tirar um dinheiro de ti. Então, eu acho que é isso. Obrigado, valeu, até a próxima semana. Dá um tchau, Lúcio.